Olá, pessoal. Essa videoaula é o complemento da aula presencial da disciplina de Sistema de Informações Geográficas, né, da curso de Geografia da URGS. É o complemento porque a gente já viu em aula, né, como fazer a classificação de imagens usando imagem Landsat. No primeiro momento, um classificador simples que permitiu separar em dois clusters, água e não água, com imagem Landsat, né? E utilizando imagens Sentinel, a gente viu no Google Earth Engine como fazer o procedimento. Então, esse é o complemento para que vocês possam fazer a atividade de avaliação em casa, repetindo o que foi feito, né? No primeiro link aqui, classificação de imagens de satélite, é o capítulo de livro, então, onde eu deixei para vocês um capítulo que explica toda essa teoria e o que a gente vai utilizar agora nessa complemento e utilizou na aula presencial foi o Random Forest, aqui, Random Forest, que constrói múltiplas árvores de decisão e depois, com base nessas múltiplas árvores, considerando a maioria das decisões, decide por um mapa final, né? Então, nesse primeiro link tem toda essa explicação aqui, um livro bem interessante. Depois eu deixei dois links, né? Então, se vocês já tiverem com o login na ferramenta aqui, login, né? Basta vocês clicarem que vai abrir. Antes, importante dizer, né? Lembrá-los, na verdade, que para fazer essa prática é necessário que vocês tenham feito o upload de um shapefile. Então, aqui estão os scripts que eu tenho, na letra scripts, né, aqui no cantinho da tela, e na letra assets é onde a gente faz o upload de um shapefile. Então, a gente clica em New Shapefile, aí tem que estar com essas quatro extensões, no mínimo, né? SHP, SHX, DBF, PRJ, zipados. Então, a gente clica ali, ele vai pedir a seleção de arquivos. A gente pode simplesmente arrastar ou vir aqui e procurar o arquivo, né? Eu deixei um aqui, ó, bairros, deixei um aqui, bairros, então quando eu clicar ali, ele vai ter que estar com aquelas extensões de forma obrigatória e basta clicar em upload, que ele vai aparecer aqui no cantinho no tasks, né? Então vai estar fazendo o upload ali, já está informando o que está fazendo. Depois que finalizar, ele vai aparecer aqui na letra Assets, ok? Então, ah, deixa eu vir para os scripts. Eu não estou com o mesmo usuário de vocês, eu acho. Não tenho bem certeza, mas eu vou clicar aqui e fazer como vocês estariam fazendo. Então, primeiro link, ele abre como leitor, né? Vocês vão verificar ele ter acesso à leitura. E a gente está usando um shape que eu já fiz upload, está aqui, né? O Tapera RS, ok? Esse aqui é o da classificação em si, ok? Para fazer a atividade, vocês vão ter que fazer a atividade com outra imagem e outro shape, né? Outro município, que pode ser município, mas pode ser também, por exemplo, um parque nacional, uma área de conservação, né? O importante é ser um shape, né? De uma área. Então, aqui, nesse segundo link aqui, é o que vai nos permitir fazer a seleção da imagem, né? Fiz esse script aqui com esse fim. Então, eu preciso, na variável área, ter o link para o shape, que eu fiz upload.
No caso de vocês, o melhor jeito que tem para fazer é assim, vou fazer para Porto Alegre, ok? Então, está aqui Porto Alegre, eu clico na setinha aparece ali, Import to Script. Então, tá lá, ó, variável table, agora é um outro usuário, ó. Esse aqui é o usuário Eliana Fonseca, mas no caso, eu tenho o meu shape aqui, users Eliana Urgs Poa, né? Vocês vão ter o shape de vocês. Eu quero fazer a pesquisa com a variável. Agora, perdão, quero fazer a pesquisa para o shape de Porto Alegre. Então, a melhor coisa que eu tenho para fazer é o seguinte: eu venho aqui nessa linha variável área e deleto ela ou ponho duas barrinhas na frente. Aí o programa não vai ler. Acho que a melhor maneira que tem para fazer é deletar, mas estou mostrando dessa maneira também. Venho aqui e renomeio essa aqui. Ao invés de table, agora vai ser área. Então, quando ele for procurar a imagem para a área, né, considerando aqui o filter bounds, ó, filter bounds, área, ele vai filtrar não para Tapera, que foi esses primeiros resultados que ele rodou de forma automática, né? Ele vai filtrar para Porto Alegre. Vou deixar o mesmo período ali, mas vocês podem escolher um período de interesse outro, né? A gente dá um run, agora, ó, ele centraliza em Porto Alegre, bom sinal. E eu dei como filtro, eu queria menos de 5% de nuvem, no máximo 5% de nuvem. E aí está as imagens que ele encontrou. Encontrou 3 imagens, aqui está a lista das imagens. Ok? Aí eu vou escolher a que eu achar melhor. Elas ficam desenhadas aqui também de forma automática. Tem essa e essa. Vejam que essa ela está, como que eu vou dizer, ela ocupa uma área diferente dessa aqui, né? Teria que ver numa dessas se Porto Alegre vai estar inteira coberta, sim ou não. Mas, no caso, para evitar, provavelmente vai estar, né? Ali, ó. Pega toda Porto Alegre. Mas, para evitar qualquer problema, eu posso escolher uma outra que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu clicando, elas estão em ordem, né? Então, aqui no list vai aparecer em ordem também. A 0 é a primeira, a do meio é a 1 e a 2 vai ser a última. A gente tem que copiar esse ID aqui, ó. ID. Botar pro ladinho aqui que vai caber o ID completo. Aqui, ó. ID. Isso que eu preciso. Ctrl C. Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Considerando que eu já escolhi minha imagem. Eu vou lá no primeiro link, né? E vou agora substituir a imagem de interesse. Olha lá, ó. A variável img, ela é uma imagem, não é uma coleção de imagens. E aqui está o ID. Eu preciso substituir o ID. Substituir o ID. Ctrl V. O resto eu vou manter igual, porque o exercício é saber vocês saberem fazer um mínimo dessa manipulação, né? Então, agora eu tenho a imagem sobre Porto Alegre, mas eu ainda estou com o shape de Tapera, na variável área aqui. Então, ó, dois cliques não, duas barrinhas, né? E como que eu vou mandar meu shape de Porto Alegre para cá? Da mesma forma, vou na letra Assets, Porto Alegre, só não me lembro se eu peguei Poa ou Poa sem ilhas, Poa. Então, Poa tem a setinha ali,
Ele ficou lá, o shape. Só que eu quero que o nome da variável seja área e não table, para evitar, né, de eu ter que renomear e procurar toda vez que a variável é chamada. Eu tenho que acertar o nome. Então, eu acerto o nome do shape de entrada, área. Então, agora eu tenho a variável área com o meu shape de interesse, que não é mais do município de Tapera. Ele vai centralizar o mapa no shape de interesse, e esse aqui eu botei para desenhar o shape. Depois vai pegar a imagem, selecionar as bandas de interesse, que eu já expliquei para vocês, né? B2 azul, B3 verde, B4 vermelho. Depois vamos ter as bandas do Red Edge, limite vermelho, né? Que o Sentinel-2 tem essas bandas. Depois, NIR, infravermelho próximo, e SWIR, infravermelho médio. Então, peguei a imagem, selecionei as bandas de interesse e dei um recorte para o meu shape. E mando desenhar. Mas só para visualizar mesmo, né? Porque, na verdade, a classificação não precisa nem desenhar. Depois eu uso o mapa da ESA World Cover, que vai nos permitir coletar pontos, né? Pontos de, como que eu vou dizer? Para treinar, né? Pontos de, assim, a gente costuma chamar de verdade de campo. Pontos para treinar o algoritmo e depois ele roda o algoritmo em si. Vamos dar uma rodada aqui para ver se está funcionando as coisas, né? Então, ó, Porto Alegre, bom sinal. Chegou no lugar que eu queria. Ó, os pontinhos ali, ó, pontos pretos e pontos brancos. Pontos brancos, pontos de validação e pontos, linha 77, pontos pretos, pontos de treinamento. Então, ele selecionou aleatoriamente alguns pontos dentro de Porto Alegre. Esse aqui desenha o shape, né? Ali, tá? O shape, a imagem de interesse já recortada para o shape, o mapa de land cover da ESA, os pontos de treinamento e os pontos de validação. Agora, vou seguir a explicação aqui, né? Depois, com relação ao mapa da ESA, acho que eu vou deixar mais um linkzinho ali dentro da aula no Moodle, porque eu achei uma documentação bem interessante, vou deixar com vocês. Aí, certo. Eu expliquei para vocês, né? As classes, elas estão assim numeradas dentro do mapa da ESA, Agência Espacial Europeia. Só que fica bem ruim de trabalhar porque tem um pulinho ali, ó. Ele vai 10, 20, 30, depois 90, 95 e 100. E para trabalhar com valores sequenciais é melhor nesse contexto de coletar amostras, né? A palete do mapa da ESA, ela é definida pela própria ESA, por isso foi onde eu achei a documentação, eu vou deixar com vocês. E aqui, Map Ad Layer manda desenhar o mapa da ESA, mas eu deixei um false aqui, falso, né? Tem true e tem false. Quando a gente roda o script, quando vocês rodarem aí, eu vou rodar de novo para vocês verem. Vou rodar de novo e vejam que o mapa da ESA não sai desenhado. É esse false ali. Se eu colocar true, quando eu rodar de novo, agora o mapa da ESA já está ali clicado, ó, e ele vem desenhado. Só que como o mapa da ESA eu não recortei, ele vem desenhado para o mundo todo, né? Porque esse é um mapa mundial. Então, ó, bem interessante. Depois leiam essa documentação que eu vou deixar com vocês. Aí ele desenhou o mapa da ESA.
Ah, começar de novo, né? Tá aqui. Variável área com o meu shape, centrei na área, desenhei o shape, esse monte de linhazinhas aqui, desenho o shape. Guardem esse snippet. Quando vocês quiserem desenhar qualquer shape, é só vocês colocarem o shape numa variável, por exemplo, área, né? Ou, no caso, table, e vir aqui, o shape que tiver na variável tem que estar escrito aqui, que ele vai desenhar. Depois aqui, selecionei a imagem no script anterior, informei aqui o identificador, escolhi as bandas e recortei para a área e mandei desenhar. Essas imagens, elas não vêm em unidade de reflectância, né? Entre 0 e 1. Ela vem entre 0 e 10.000. Está em reflectância, mas está entre 0 e 10.000 para evitar número com vírgula, né? Só trabalhando com números inteiros, a imagem fica mais fácil de ser processada. Depois a variável LC, Land Cover, é uma imagem da ESA, já assim disponibilizada, mostrei para vocês em aula, né? Transformei os valores em sequenciais e desenhei com essa palete aqui. Esse é um exemplozinho pronto, vocês vão encontrar esse snippet aqui, lembrando de tirar as duas barrinhas ali, quando for procurar. Aqui é onde faz o sorteio dos pontos, os 50 pontos aleatórios. E aqui faz o treinamento, como eu expliquei para vocês, o algoritmo é treinado com 80% dos pontos, 20% ficam do lado de fora. Depois, com esses 20%, verifica se o algoritmo fez certinho o seu trabalho. Então, quando a gente fez para o município de Tapera, a gente viu o resultado aqui, vou dar uma explicadinha no resultado aqui também, já que estou fazendo um outro. Então, dividimos as amostras e mandamos desenhar. Treinamos o algoritmo, aqui é o número de árvores, né? Eu não, nem olhei aqui o resultado da classificação ainda. Treinamos o algoritmo e aplicamos o algoritmo em cima da variável IMG. O que que é a variável IMG? É aquela lá em cima, lá, ó. IMG, essa aqui, onde está a imagem. Então, ele vai em todas as bandas, para cada ponto, tentar montar aquela árvore de decisão e depois ele vai desenhar o resultado. Vamos dar uma olhadinha no resultado, tirar um pouco dessas coisas que estão aqui. Classify, tá aqui. Então, esse aqui não é o Porto Alegre sem ilhas, né? As ilhazinhas estão aqui. E o resultado da classificação, né? Ele deu 0,57. Quando a gente fez para Tapera, eu até refaço aqui depois rapidinho, né? Já que na nuvem vai rapidinho. A gente deu uma avaliada na questão do número de árvores, né? Variação do número de árvores. Mas também árvores do Random Forest, né? Do classificador. Mas também a gente pode dar uma olhada aqui e comparar com o mapa da ESA. Deixa eu desmarcar o Classify aqui. E aqui o mapa da ESA, ó. Em vermelho é a área urbana. E cor de rosa é solo exposto. Acho que é isso. Bom, agora não estou 100% lembrado. O que passa é que um classificador, eu até comentei isso em aula, um classificador para área urbana é com mesmo imagem Sentinel, que tem um pixel interessante, né? Tem 10 ou 20 metros, ele não é capaz de pegar as nuances das áreas urbanas, né? Então, quando a gente vai olhar a classificação, como a área urbana é um mix de pixels, ele não, a gente não tende a não conseguir bons resultados classificando o interior de áreas urbanas.
Por isso, esse valor baixo aqui da acurácia, né? Eu vou dar uma olhada na classificação fora da área urbana, mas dentro de Porto Alegre, aqui nas ilhas, ó. Então, aqui está a imagem, ali está a imagem, e ali está as ilhas. Vermelhinho, área urbana. É que ele até pegou, né, alguma coisa dessas casinhas que tem aqui, né, dessa ocupação toda em cima das ilhas. Tá aqui o classifier, ali, ó. Mas mesmo sendo uma ocupaçãozinha pequena, considerando essa limitação de resolução, né, a imagem não é capaz de pegar. Claro, se a gente estivesse trabalhando com imagem de drones, a situação seria bem diferente, né? Bem diferente. Então, como melhorar essa... Mas, perdão, faltou de comentar, mas os corpos hídricos ele foi capaz de pegar, né? Bem interessante. E essas áreas de banhado aqui, ó, viram como ele pegou? Ó, mas na bordinha, ó a confusão que ele fez, né? Fez uma confusãozinha grande. Pegou vegetação de floresta, pegou essa parte mais ralinha, ó, e não identificou como floresta, isso é importante. Mas no contexto de uma área urbana como Porto Alegre, o classificador tem, não é que ele tenha limitações, a imagem de entrada é que tem limitações. O cor-de-rosa ali, ó, encontrou essa exploração aqui, que eu acho que é rocha, né? Pedra. E ele encontra várias coisinhas interessantes. Olha, e ele pega bem as áreas de árvores. O resto ele faz uma confusão de pixels. Por isso, nosso valor muito baixo da nossa acurácia. Vou tentar trocar aqui, né? Número de árvores. Botar para 10. E vou dar um RAM. É, não mudou muito. Porque é o mesmo caso do exemplo que vocês podem refazer, né? É, o exemplo com tapera, o que que acontece? A gente tem uma imagem que não vai nos dar bons resultados. Tapera, como é que a gente poderia fazer para melhorar a classificação? Ao invés de usar a imagem de janeiro, usar a imagem de fevereiro. E aqui, como que a gente poderia fazer para melhorar a classificação? Bom, classificar imagens dentro de áreas urbanas necessita de imagens de altíssima resolução. Se a gente quiser pegar detalhes da área urbana, se a gente quiser pegar o ambiente periurbano, assim chamado, essa imagem é suficiente. A gente pode também fazer a classificação com outra data, mas desconsiderar aquele valor da acurácia, porque aí, nesse caso, a gente estaria apenas considerando, por exemplo, um alvo, apenas as árvores, ou apenas os corpos hídricos. Se vocês olharem, ele foi capaz de encontrar o arroiozinho aqui, né? Arroio Dilúvio, onde está. Bom, esse para o meu... Tá ali, ó. Ele encontra o arroio Dilúvio na classificação. É bem interessante. Importante dizer para vocês que essa é a participação da minha cadela filhote. Importante dizer para vocês que para vocês compartilharem, depois que vocês fizerem as modificações, vocês vão salvar. Como esse era um script meu, vocês vão estar no usuário de vocês, então vocês escolhem uma pasta e aí vocês salvem, né? Com o nome que vocês tiverem interesse. Agora ele é de vocês.
vai estar a classificação de vocês. Para compartilhar, get link, né? Vocês mandem esse link para mim, mas muito importante mesmo, para que eu consiga ver o trabalho de vocês, é lá na letra 7, no shape que foi compartilhado, ó, o POA, e tem que clicar nesse ícone clássico aqui de compartilhamento, aqueles três pontinhos, share, e aí botar anyone can read. Se vocês não botarem isso, eu não consigo ver o shape de vocês e não consigo avaliar o trabalho. Anyone can read, done, feito. Aí, classificação, é, como eu quero que vocês façam, feito, get link, mandem para mim, para o meu e-mail. Era isso aí, pessoal. Esse foi, então, o complemento rápido da aula, né, para que vocês consigam fazer a atividade de avaliação 4. Ah, eu disse que eu ia rodar para Tapera. Aqui, Tapera, a gente conseguiu uma acurácia bem baixa. E como que seria para fazer uma acurácia maior? Esse município a gente consegue alta acurácia, mas a gente tem que estar com a imagem de quando toda a soja tiver verde. E em função destes grande quantidade de área que vai ser soja, mas no momento está sem cultivo, por isso que a acurácia sai baixa. Uma imagem de final de fevereiro, com certeza a acurácia vai sair bem melhor nessa imagem aqui. Então tá, galera, é isso aí. Bons estudos. Falou.